O negócio Da biomassa. o que acontece é o seguinte. Eu sempre fui convidado para falar em mobilidade, em fóruns de mobilidade. E sempre me incomodou muito o jeito das pessoas falarem sobre carro elétrico. E eu me lembro que uma vez eu estava numa apresentação, tinham mais de 500 empresários e tinha lá a indústria falando de carro elétrico como quem acende um farol e olha para o futuro. Sim. E aí eu convidei as pessoas a olhar para o espelho retrovisor. E eu perguntei para as pessoas assim, vocês conhecem uma cidade onde 20% dos carros são elétricos? Fez um silêncio. Nova York, em 1903. La Jamais Content. Lembra? 20% dos carros eram elétricos, 27% era combustão e 53% era vapor. O carro elétrico nasce na década de 1880, antes do carro a combustão. O primeiro carro a chegar a mais de 100 km por hora foi um elétrico. Entende? E na história do automóvel é natural você ficar discutindo matrizes energéticas, está tudo certo. Só que a gente não pode estar nessa pauta sem ter visto, por exemplo, o documentário Por que o carro elétrico morreu. E também uma verdade inconveniente de Michael Gore quando ele foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que foi puxado pela Califórnia. O carro elétrico morreu 3 vezes. Ele morreu em 1903. E olha só que curioso, ele morreu por quê? Peso da bateria, tempo de recarga, autonomia, o lítio e o que fazer com a bateria depois. Problemas que temos até hoje. Mas ele... Não, mas peraí. Tem uma história antes. Quando se fazia o querosene para iluminar as ruas, e já sabia-se que as ruas iam ser iluminadas por eletricidade, que tinha aquela treta do Edison com o Tesla, o Rockefeller, se eu não me engano, que fazia o querosene. Eles descobriram a gasolina por acaso, era um extrato. Um dia pegou fogo, e aí foi ele que incentivou o Ford a falar, faça em série, porque eu tenho um negócio que eu jogava fora que vai me deixar milionário. Era a gasolina. A gasolina. Que é uma outra... Entre a gasolina e o carvão, o que muda, né? Que são 2 fósseis, né? E qual que é o problema de você usar o fóssil para energia? É que no fóssil você tem elétrons, você tem carbono, mas você não tem oxigênio. Então ele não neutraliza. Você só produz CO2. Você não captura CO2. A cana. Por que a cana é legal? Porque a cana produz CO2 e ela é uma biomassa que depois ela captura o CO2. Então ela equilibra. Então por isso que a gente não pode usar carvão. Por isso que a gente não pode usar o fóssil. Porque a gente só produz CO2. A quantidade de CO2 que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha antes. Por quê? Porque a gente produz CO2 por algo que não captura CO2, que é a diferença da cana, da biomassa, enfim. E aí o carro elétrico morre 3 vezes. Essa é a 4ª vez que estamos tentando caminhar com o carro elétrico. Mas cuidado. O carro elétrico é bom? É bom. Mas o que é bom no carro elétrico? Só o motor. O que é ruim no carro elétrico? A bateria e espetar ele na tomada. Não tem coisa mais velha do que andar para trás de que você espetar uma porra de um carro numa tomada. O Bolsonaro entrou em mídia a semana passada dizendo desliga uma lâmpada para economizar eletricidade. Eu vou desligar uma lâmpada e colocar um carro 10 horas carregando. Não faz o mínimo sentido. Eu vou falar aqui com todas as letras. O carro elétrico com bateria espetado na tomada não se sustenta. A bateria é feita de lítio. Que bom ouvir isso. É feito de lítio. Lítio, se você olhar a nossa escala periódica, ele é o 3º alcalino, o metal mais nobre que a gente tem, porque ele é o mais leve e o mais flexível. Se neguinho puxar no Google aí, piscina de lítio, você vai ver o que é agredir o meio ambiente. E todos os nossos celulares aqui tem lítio. Ah, mas e o nióbio? Você vai ter nióbio, você vai ter ferro, mas você vai ter que ter o lítio. Você vai ter que ter o lítio. Porque o que segura a carga é o lítio. O nióbio é um condutor. Não, mas o nióbio não vai dar nada. É uma outra coisa. Bom, então vamos lá. A extração é terrível do lítio? Eu nunca... usa muita água, né? Você precisa de um lugar que já tenha tido dessalinização ou dessalinizar o mar. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Agora tem um monte, pô. Agora olha que curioso. Tem pouca água. Quando você olha para uma cana de açúcar, você enxerga o quê? Álcool e açúcar. Nós, né? Mais álcool. Mas se você olhar, bem mais álcool. Caninha. Só que se você perguntar para o cientista, ele olha para uma cana de açúcar, ele vê eletricidade. Por quê? Porque a molécula da cana de açúcar, ela é feita de um carbono, um oxigênio e 6 elétrons. O que você tem na bateria é elétrons. Então, o que você faz? Nós andamos com o carro da Nissan em 2015 com uma célula de combustível.
Você mete gasolina, desculpa, você mete etanol, que é um negócio que já está resolvido. Nós temos posto de etanol, está distribuindo. Por aí, Você sabe não tem, fabricar. você vai daqui até o Rio de Janeiro, diferente das... Você vai ter lá etanol. O etanol passa por uma célula de combustível, ele gera eletricidade e ele toca o motor elétrico. Eu não estou falando de carro híbrido. Eu estou falando que a cana se transforma em bateria e se transforma em eletricidade. Você tá falando do motor a combustão? Não. Não. A cana, o etanol vira eletricidade e toca o motor elétrico. Igual célula de hidrogênio. Exato. Aí o que você tem? Você tem, por exemplo, um capacitor, porque a célula de hidrogênio ela tem que chegar a 600, 700 graus. Isso. Enquanto isso não acontece, você tem um capacitor, e eu vi as folhinhas lá, fica do tamanho desse celular. Substitui 750 quilos de baterias e em vez de levar 10 horas para carregar, carrega em 10 segundos. Porque é o combustível. E aí, olha que curioso, você fala da cana. Quem mais tem essa mesma propriedade? Aquela algave, aquela palma que só dá no sertão. Então, se nós plantássemos, por exemplo, algave no sertão e desenvolvêssemos o sertão, nós teríamos etanol, assim igual da cana-de-açúcar, e não competiria, que não tem competição com açúcar, por exemplo, com outros commodities que a cana-de-açúcar gera, que é eletricidade, álcool e açúcar. Para dizer o quê? Aí você fala assim, César, mas como é que está isso? Se você for na Unicamp hoje, os caras estão aceleradíssimos com isso. Se você for no CTC, que é o Centro Técnico Canavieiro, lá de Piracicaba, os caras estão aceleradíssimos nisso. Volkswagen está atrás disso, Bosch está atrás disso, Toyota está atrás disso. Tá todo... O Brasil está trabalhando com a Índia, para que na Índia, e a Índia está comprando uma série de tecnologias do Brasil para etanol lá na Índia. E aí sim, pode ver que todas as vezes que a gente fala de carro elétrico, os que defendem, gostam de falar do poço à roda. Cara, um carro para ser verdadeiramente sustentável tem que ser do berço ao túmulo. Não há nada mais ecológico do berço ao túmulo do que o carro elétrico, mas que a eletricidade seja tocada por biomassa. Porque uma das desculpas dos Greenpeacers, dos Environment Friendly, do carro elétrico, é de que a bateria acabou, vamos usar como gerador de prédio. Vai faltar prédio, cara. Não. Porque um carro não é um prédio. Exato. Num prédio pode ter 700 carros. Se tiver 700 pessoas que moram lá. Não, e você para e pensa, nós estamos... O que há de novo nisso, cara? Nós estamos falando de um negócio que foi criado em 1810, desculpa, na década de 1880 e até hoje não se sustentou. Iria se sustentar agora. Olha a crise hídrica que nós estamos vivendo, olha a crise de energia. Bandeira vermelha. Não, e hoje a gente tem aqui cada 14 kW a mais Europa, dá R$10, foi? Não, cada 10 kW, R$14. Pois é. A mais do que já paga. E aqui Bom, eu aí, sou a favor de queimar combustível fóssil e derreter pneu.